Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Fazia tempo que eu não vi um ser humano passar uma vergonha no débito tão lindo quanto Elizabeth Banks. Tiveram outros aqui que passaram vergonha no Brasil, tipo o Júnior, né? Júnior passou vergonha, foi jantado pelo Ratinho. Wagner Moura também tá querendo passar uma vergonhinha. Agora, essa da Elizabeth Banks, galera, foi aquela que começa, sabe, ela começa lacrando, farmando aura. Aqui, ó, ela vai crescendo e na hora que ela abre o envelope, ela murcha de um jeito, galera, que eu olhei e falei, essa entrou para a história. A Elizabeth Banks, ela fez alguns filmes, mas você não lembra. Dificilmente você vai lembrar de algum filme que ela fez. Ela é aquela atriz que se destaca mais pelo que ela fala, mais pelas lacradas, pelas polêmicas, do que pelos seus próprios filmes. E a gente vai dividir aqui com vocês essa vergonha gigantesca que Elizabeth Banks passou no Emmy. Isso já é comum, né? Essa vergonha que essa turma passa porque a ideologia é vergonhosa, né? Dessa turma. A lacração, ela é vergonhosa. Então ninguém tem mais paciência pra isso. Ninguém tem mais paciência, já passou o time. O glamour da ideologia já passou, ninguém aguenta mais. As pessoas, elas não estão mais afim, não faz mais barulho, não é mais novidade. E assim, é ridículo você chegar numa premiação com a maior elite do mundo de artistas e querer pagar de coitado. E querer fingir que liga pra alguma minoria. Com os vestidos e ternos mais caros de todo o planeta. Olha, eu estou muito preocupado com você. A gente sabe que tudo é uma... A gente viu aqui no Brasil. No Brasil a gente tem uma versão tupiniquim de tudo isso que acontece. Os atores, as atrizes, os artistas brasileiros fingindo que se importam com alguma coisa, vem aqui no carro de som, fala meia dúzia de chavão, depois vai voltar a morar nos Estados Unidos, que mora lá. A grande ditadura americana mora lá. E aí eles vêm pra cá, curiosamente, só pra fazer parte do show. Por que será que vem só pra fazer o show? E alguns tentam lacrar de uma outra forma. Novamente, a gente vai ter lacração também no Oscar, então... obviamente que você vai poder assistir o Oscar conosco, que com a gente, vocês estão ligados que não tem essa, né? Vai ser incrível essa próxima apresentação nossa do Oscar. Então, galera, então assim, não é nada de novo. Assim como você vê ali todas as narrativas progressistas, woke, comunista ali da Palestina, Free Palestine, isso vai ter tudo no Oscar também. Porque o Globo de Ouro, ele é um né? Ele é o Emmy, né, na verdade, Emmy. Né? O Emmy, ele é um pré-Globo de Ouro, pré-Oscar. É a mesma turma de sempre. Então não tem mais surpresa pra isso. É aquele negócio que a gente vê e já fica com aquela carinha. Aí você pode até colocar aqui, do meme do Vin Diesel do Pânico. Você fica assim, ó, sabe, mais uma tentativa de fazer uma gracinha e tal. Então é basicamente isso. E se você gosta se você tá por dentro desses assuntos, você vê aqui da Linhagem, vê em outros lugares também, todas essas discussões, você vai adorar esse livro aqui, que é O Patrulheiro e a Profecia, que é baseado num discurso hegemônico, no futuro distópico aqui no Rio de Janeiro. É muito legal. Se você gosta de Matrix, se gosta de Fahrenheit 451, se você gosta de Ghost in the Shell, Laranja Mecânica, tudo se passa no Rio de Janeiro, sob um regime ditatorial ferrenho. A União Solar, que controla as ações, domina o pensamento e exclui qualquer possibilidade de divergência entre seus membros. Tenta divergir aí dos artistas pra ver o que acontece, né? E o Patrulheiro da Consciência, Davi, vê o seu destino ameaçado quando passa a se perguntar: e se eu tiver errado de tudo isso que estamos fazendo? Então é uma reflexão muito legal. Quando a gente vê essa cena do Emmy, a gente reflete, mas peraí, tem alguma coisa além disso? Esse discurso é o ideal? Tudo isso, toda essa discussão você tem nesse livro aqui do Gregório Garcia e da editora Ubik, que você pode adquirir ali no link na descrição ou no QR Code na tela. É um livro fantástico que aborda todos esses temas, incluindo estes que a gente discute da cultura pop. A gente repercutiu uma vacilada da Elizabeth Banks tem uns 2 anos,
que a gente vai retomar aqui, só pra você ver que ela coleciona vergonhas, tá? Mas primeiro vamos pro presente aqui, ó. Elizabeth Banks protagonizou mais um vexame em público no Emmy em 2025, repetindo o padrão que já marcou a sua carreira em premiações. A atriz e diretora foi chamada para anunciar o prêmio de melhor direção em série limitada ou antologia e decidiu usar o momento para lacrar. De novo, antes de revelar o vencedor, Banks ressaltou com orgulho que 5 dos 6 indicados eram mulheres, destacando o fato como um grande avanço cultural para Hollywood. Abre aspas. E quando foi a última vez que uma categoria de direção teve 5 mulheres e um homem? Pois é, eu nem me dei ao trabalho de pesquisar, mas acho que todos concordamos que nunca aconteceu. Quando ela fala, eu não me dei o trabalho para pesquisar, sabe por quê? Porque ela comete uma outra gafe lacrando com Steven Spielberg. Porque o lacrador, ele não quer nunca ter o trabalho de pesquisar. Porque se ele pesquisa, a pesquisa mostra que ele tá errado. Então por isso que ele não tem muita vontade de pesquisar as coisas. Continuando, ela manda assim, ó. No entanto, isso acabou em uma grande ironia. O único homem indicado, Philip Barantini, venceu pelo seu trabalho de adolescência. Então assim, foi legal que ela foi falando, né, o nome das indicadas. E aí depois, Philip Barantini, né? E o M vai para Philip Barantini, adolescência. Meu, a cara dela tentando controlar as microexpressões faciais. Eu faço até um convite pro Vitor do Metaforando para fazer uma análise das microexpressões faciais dela na hora que ela revela que é o Philip Barantini. Meu, foi aquela murchada classe A, meu. E ó, já não é a primeira vez, tá, que isso acontece. Em 2017, durante o Woman in Film Crystal Lucy Awards, ela acusou Steven Spielberg de nunca ter feito um filme com uma protagonista feminina. Ela diz o seguinte, aspas, eu assisti Indiana Jones, Tubarão e todos os filmes que Steven Spielberg fez. E, aliás, ele nunca fez um filme com uma protagonista feminina. Desculpe, Steven, não quero expor você, mas é verdade. Na hora que ela faz isso, a plateia aplaude. Todo mundo batendo palma. Viva o feminismo! Beleza. E no meio do silêncio pós-aplauso, surge um grito dizendo: A Cor Púrpura! A Cor Púrpura, ela foi dirigida por Steven Spielberg, estrelado por Whoopi Goldberg, Margaret Avery e Oprah Winfrey, sendo justamente um dos filmes mais celebrados da carreira do diretor. A gafe gerou tamanho constrangimento que Banks precisou se desculpar publicamente. Então, além de ser um filme de mulher, era um filme sobre mulher negra. A cara dela é impagável. Impagável. E aí, agora em 2025, ela tentou repetir a mesma postura e novamente foi ridicularizada. Só que dessa vez ao vivo, diante de milhões de espectadores. A crítica de muitos especialistas é que premiações já carregam discursos políticos e sociais suficientes e que não há necessidade de apresentadores forçarem narrativas antes da revelação dos vencedores. Ao destacar o gênero dos indicados como se fosse o aspecto central da categoria, Banks simplesmente tentou lacrar e, como acontece sempre, lacrou errado. O resultado final é que, mais uma vez, a conversa girou em torno dela e não do vencedor. O prêmio de Barantini deveria ser o destaque da noite, mas ficou em segundo plano diante da humilhação pública que Banks passou. Isso aí é o que o Rick Gervais, que ele falou no Globo de Ouro, que ele devia apresentar sempre. Eles acham que eles estão num pedestal muito acima de ter que falar a posição política deles, sendo que é uma premiação de entretenimento. Não é pra você dar o seu recado, é pra você agradecer seu agente, seu Deus e vai embora. Mas eles querem muito mais. É que assim, é o discurso hegemônico, né? O discurso da hegemonia. Então, ali, você tentar dar uma lacrada, você fica mais próximo de empresas,
você fica mais próximo de gente poderosa, ou você acha que é de graça, que essa turma defende o Free Palestine. Você acha que é de graça, que a Greta pega o barquinho e vai pra lá enfrentar a tempestade, mas voltou, né? Você acha que é tudo de graça? É o business de uma galera. O business de uma galera é esse. Tem a galera da direita que é mais consentida, né? Que fica mais não externa isso. E a parte do business, porque ser um lacrador é negócio. Você é bem-vindo em um monte de lugar. As propagandas, os patrocinadores. Você tem os patrocinadores, as agências de publicidade. E aí, as agências de publicidade, elas patrocinam aqueles que mais falam de política. E aí, quando perguntam, mas e o outro lado? São muito extremistas. Muito extremistas. Mas eu vejo aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sempre é muito parecido. Você vê quantos artistas foram lá na PEC da blindagem lá. Contra, né, a PEC da blindagem. Todos, né? Você teve o Whindersson Nunes falando disso, Valesca Popozuda, Anitta, Pablo Vittar, todos envolvidos nessa pauta política, que é legítimo você ser a favor ou contra de uma PEC, certo? Todos com todos os patrocinadores do mundo, Wagner Moura, ali todos. E o outro lado, né? E eu não tô falando nem da PEC da blindagem, isso aí é um exemplo. E o outro lado? Aí quando pergunta do outro lado, é muito extremismo, né? É o mesmo extremismo que, né, matou o Charlie Kirk. Então a gente vê que ninguém... E assim, eu vou ser bem taxativo aqui. Não existe esquerdista de graça. Não existe. O que tem de graça é o trouxa. Porque eles estão sempre juntos ali, são muito organizados, sempre com um interesse em algum lugar. Por isso aderem à pauta. A gente também pode ser chamado de trouxa, né? Porque a gente fica do lado ali de ser honesto com vocês. Mas não tem problema. Esse trouxa a gente coloca na testa com orgulho. Mas é assim que funciona. Você vê todos iguais. Aí você vê aqui, indo pra Hollywood, os Vingadores, o Mark Ruffalo, essa aqui, que coitada. Entendeu? Todos eles tentando ali um lugar sem ser... Por exemplo, a Bella Ramsey. A Bella Ramsey, ela tá em todos os papéis. Ela tá na DC, ela tá na Marvel. A cada semana ela é cotada pra algum lugar. Por quê? Porque ela tá ali com o discurso alinhado. O Pedro Pascal. Esse ano foi o ano do Pedro Pascal. Ele fez tudo esse ano. Por quê? Porque ele abraça muito a pauta. Então você abraçar a pauta progressista, você tem todas essas benesses. E é assim também, este é o momento, às vezes, desses coitados chamarem a atenção daquele que conduz a pauta. Eu posso apostar nessa atriz. E aí, por exemplo, eu posso combinar, né? Eu vou lá no M, aí eu chego pro meu agente e falo: depois que eu apresentar o prêmio, eu vou mandar um Free Palestine. Aí o meu agente, manda um Free Palestine ali que eu já coloco você nos lugares que você tá. E sabe quem falou isso? Pedro Pascal Patina Carano. Pra amenizar esse teu cancelamento, manda uma hashtag legal ali no teu Twitter. Então isso acontece, tá? Isso acontece. Ninguém ali é trouxa. Todo mundo, e ainda mais o esquerdista, né? O esquerdista adora dinheiro, né? Tem alguns com 2 relógios no braço, adora tudo que o capitalismo vai passar as férias onde? Nos Estados Unidos. Outros moram lá, né? Mora nos Estados Unidos. Mora no Canadá. Mora lá, mas tem inveja do Brasil, né? Isso, Estados Unidos tem inveja do Brasil. Mas não volta, né? É isso aí, não volta. Então é assim que funciona o jogo. E nessas premiações é mais uma sinalização pro mercado. Olha, eu tô desse lado aqui, tá? Me dá emprego, por favor. Não, e eu sou trouxa mesmo, porque se eu não fosse trouxa, eu estaria em Hogwarts. É isso aí. Aqui tem uma outra polêmica da Elizabeth Banks, que é quando lançou as Panteras. Quando lançou o remake das Panteras, houve críticas relativas a como o filme foi comercializado, com muitos achando que focou demais no público feminino ou que foi limitado por isso. Também se falou que o filme não teve desempenho esperado nas bilheterias, o que levou a discussões sobre se os homens não vão ver filmes liderados por mulheres.
A própria Elizabeth Banks falou isso. Ela também disse que o filme foi visto como um manifesto feminista, apesar de sua visão de que não houve uma agenda de gênero explícita para produzi-lo. Tem uma outra controvérsia aqui envolvendo a Elizabeth Banks. No filme O Urso do Pó Branco, há uma cena em que crianças de 12 anos fazem uso de cocaína, no enredo, tá? Testando a sua inocência de certa forma. Esse tipo de cena gerou debates sobre o limite da sátira e do humor e do abuso de temas sensíveis, especialmente envolvendo menores. Então, galera, veja que a Elizabeth, ela coleciona polêmicas. 2017, Steven Spielberg. Olha aqui, ó. Em 2019, tá? Ela reforçou uma imagem de que às vezes se coloca como porta-voz feminista em Hollywood, mas que filmes são mal recebidos pelo público masculino, principalmente quando existem protagonistas femininas. Ela cita, no caso aqui, Mulher Maravilha e Capitã Marvel como exemplo disso. Ela diz assim, ó: filmes como Capitã Marvel e Mulher Maravilha pertencem a um gênero masculino, apesar de terem protagonistas femininas. Então a Elizabeth Banks, ela é sim uma atuante, lacradora atuante, mas na maioria das vezes, como todo lacrador, passa vergonha no débito. E aí, galera? Coloque aí. Lembra de mais alguma vergonha de Elizabeth Banks? Já estamos colecionando aqui. Daqui a pouco a gente completa a primeira página. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.